Essa palavra de hoje, eu tive a ajuda de algumas pessoas para chegar nesse ponto de palavra. Meu amor me ajudou, Abraão me ajudou, Bena me ajudou, Isaac também me ajudou. Porque eu trouxe o material do discipulado aqui, que Deus colocou muito forte no meu coração, mas de uma maneira um pouco maior, mais abrangente, porque Deus vai falando isso ao nosso coração. É uma homenagem muito pontual essa mensagem, que fala sempre e que vai transformar nossas vidas hoje. Deus já vai tirar a gente daqui, vai levar para um lugar, né? Você está vendo como ele faz, né? Não existia esse cachorro aí. Desde o culto passado que tem... Até para postar os vídeos depois, é muito complicado cortar. Teve mensagens pontuais, assim, que na hora da mensagem, na hora do recado, latia, passa aquele carro de som. Mas ainda assim, eu creio que Deus pregava naquele monte e tinha tudo quanto é tipo de barulho. O que importa é a mensagem ser transmitida. E eu louvo a Deus por quem está aqui hoje e por quem está assistindo na internet. Porque eu não tenho dúvidas que a gente sairá desse culto de hoje muito tristes conosco mesmo. Amém? Amém. Que bom! Com os pés de Cristo. Você já conhece o tema, o título? Com os pés de Cristo. Vai ser massa, porque vocês vão me ajudar aí nessa palavra, gente. Eu vejo muita gente, e eu já comecei, defendendo sua placa. A gente não precisa só começar lendo o versículo, né? Eu vejo muita gente defendendo sua placa de igreja. Eu vejo muita gente defendendo Jesus. Talvez esteja defendendo o seu Jesus, não é? Teologando sobre tudo, buscando estar certos em tudo. A gente entra no embate porque a gente quer estar certo, a gente quer mostrar que a gente sabe a Bíblia. E Jesus não está procurando. Preste atenção a cada palavra que eu vou falar no culto de hoje, que vai ser um culto rápido. Jesus não está procurando advogados para defender a sua causa. Ele procura pés dispostos a continuar a sua caminhada. Vocês entendem isso, né? O céu, gente, é o nosso destino. Mas a terra é o nosso posto de trabalho. Não adianta ficar só olhando para o céu espiritualizando, não. A gente está nessa terra. E aqui a gente foi chamado para trabalhar. Quem só olha para o alto e não pisa no barro, esquece que Jesus subiu para que nós puséssemos os pés nesse barro aqui. Para a gente ser os pés de Jesus. Nós somos os pés que Jesus escolheu para representá-lo nessa terra. Os pés de Jesus estão nos céus. Os pés de Jesus da terra somos nós. Jesus é o cabeça. Quem é o corpo? Muitos esperam, gente, a volta de Jesus como quem espera um ônibus. E ele quer que a gente espere como quem administra um reino. Jesus quer que a gente espere a volta dele como quem administra um reino. Imagine, gente, que você está numa... Todos aqui, mas pode ser de ônibus também. Mas se todos aqui já estiverem em aeroporto, seja para viajar, ou seja para esperar alguém, você está naquele salão do aeroporto, pode imaginar a rodoviária, e você olha em volta, né? Vai ter muita gente sentada esperando. Muitas pessoas até deitadas. Eu sou um desses que bota a mochilona aqui e deito ali. Quando o voo vai demorar muito. E poucos ali estão trabalhando. Sabe qual é o problema aqui? Muitos cristãos vivem a fé na sala de espera. E eu digo que a maioria vem ao culto e às vezes se distrai com tudo aqui. Faz unha, olha a parede, olha outra coisa. Está ali na sala de espera, gente. Vai para casa,
cuida de sua vida. Volta ao culto, Isaac. Vai para casa, cuida de sua vida. Essa palavra aqui pode apostar, vai sendo esquecida. Venha ao culto. Vai para casa, cuida da sua vida, dos seus negócios, como numa sala de espera. Olhamos tanto para o céu esperando a volta de Jesus, mas esquecemos que ele nos deixou ordens claras do que fazer do chão dessa terra. A gente só olha o céu. Jesus está voltando, você tome cuidado. Mas a ordem dele foi que a gente se ocupasse no chão dessa terra. Muita sabedoria, muito conhecimento da letra de Deus e poucos pés no barro. Vocês estão lembrando do discipulado, né? Jesus não nos chamou para sermos apenas espectadores do seu retorno, mas sermos seus pés, dando continuidade à sua obra. Gente, vocês estudaram a Bíblia. João gosta de ler Bíblia. Vocês viram o quanto Paulo andou. Vocês viram o quanto Jesus andou. No meio do caminho ele ensinava, ele curava, ele ensinava, ele ia para lá, ele ia para cá. E ele está dizendo, continuem a minha obra. Só aqui eu já estou envergonhado de mim mesmo. Eu não quero ir adiante sem ter certeza que todos entenderam. Todos aqui entenderam o chamado de Jesus? Amém. Vocês entenderam o chamado de Jesus? Você da internet pode soltar um amém de sua casa, a não ser que você não tenha entendido. Aí depois você volta o culto de novo para entender. Qual o chamado de Jesus? A gente vai ler agora. Primeiro, vou ler 3 tópicos aqui. O primeiro tópico dos pés de Jesus nessa terra. O mandamento dele foi ensinar a viver, não apenas a saber. Eu dei só uma leve modificada no que a gente estudou. Ensinar a viver, não apenas a saber. Por que eu dei uma modificada? Para quem não sabe, a gente estudou seus pés de Jesus no discipulado. Então eu aprendi muito com essas bênçãos que estão aqui, que estavam no discipulado. Então quando a gente vai organizar as ideias na pregação, o ensinamento que eu tive deles também eu acrescentei, e os ensinamentos do Espírito Santo, então ela ficou melhor preparada. Mateus 28, 16 a 20 vai dizer assim. Eu vou beber um copo d'água. Mateus 28, 16 a 20. Os 11 discípulos partiram para a Galileia. Mateus 28, você já imagina que Jesus já morreu e já ressuscitou, certo? Amém? Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vejam esse versículo agora, gente, que é o mais importante aqui do que eu quero falar, o versículo 18. 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É forte, velho. Quando ele termina, Isaac, dando uma narrativa dessa, dando uma ordem desse, tão difícil, Jô. Aí ele vira, para e fala assim, ó, ei, mas relaxa, cara. Eu tô com você. Ei, eu sei que não. Eu tô com você. Ele não falou isso à toa, Abraão. Ele sabe que ele está pedindo algo que humanamente a gente não consegue, mas com ele, sim. Porque o Espírito é que vai nos conduzir. O verso 19 já mostra a nojeira que a religião fez conosco. Quer ver? Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Vem cá, Isaac. Ele está dizendo assim, pastores, vão e façam discípulos batizando-os. Cara, a religião, você entendeu? Ó, a religião botou umas cadeiras vermelhas aqui atrás, né? E tá aqui no filme hoje, estava passando isso. Umas cadeiras vermelhas, todo mundo senta aqui, são os maiorais, né? Aí o pastor está aqui, né?
o Senhor feudal, o Senhor todo-poderoso, o pastor é o que pode fazer discípulo. Só o pastor pode batizar em nome do Pai, Filho. É um chamado para todo mundo, não é para o pastor não, gente. O pastor está aqui só apontando quem é Jesus. A gente só é um Joãozinho no barco dizendo assim, olha ali Jesus, ó. Vai, rapaz! Está querendo aparecer? Vai! Tem um bocado de gente precisando de Jesus. Bata numa porta. Alguém que chegar para comprar algo de vocês, fale dele. Se o cara receber Jesus, quer ser batizado agora, mergulha ele na água, batize. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. A religião destruiu. Botou tudo rotulado numa caixinha. Ah, mas Cristo está avivando o povo dele. A gente vai sair dessa caixa, dessa concha, e a gente vai viver o Evangelho como verdadeiros discípulos. Ele chamou todos nós, a começar por mim. Todos nós somos ovelhas de um único pastor, chamado Jesus Cristo. Glória a Deus. Qual o erro mais comum? A gente acha que fazer discípulos é fazer as pessoas concordarem com a sua doutrina. Eu não estou errado. Aí, cara. Hoje teve um discipulado aqui e, eu ensinei as doutrinas da igreja aqui, já fiz um discípulo. Você vai se vestir assim, você tem que vir no culto, orar no monte, de madrugada, ore da meia-noite a 1. Gente, eu não estou dizendo que tudo isso é ruim. É massa. Você foi impelido a fazer? Vai. Sobe no monte, vai ficar sozinho. Jesus amava subir no monte para quê? Para a voz da população toda não interferir em nada. Agora, formar discípulos não é nada disso, gente. Sabe, a pessoa diz, ganhei tantas almas para Jesus. A gente não tem condição de ganhar nem nossa alma, a gente vai ganhar a alma dos outros, gente. Não, cara. Quem ganhou a alma para Jesus? Ele mesmo. Ele ganhou as almas. Quando ele morreu nessa cruz, ele disse assim, todo aquele que quiser o meu sangue, eu morri por você. Ganhei a sua alma. Peraí, então o que é que você faz quando você traz uma pessoa para Cristo? Acabou de dizer. Você só foi um apontador para Cristo. Só que você fez, então? Eu apontei a pessoa, eu lembrei a ele do sacrifício que Jesus fez para ganhar a alma dele. É lindo demais o Evangelho, gente. É lindo demais. Ensinei as doutrinas da igreja para os que vêm ao estudo. Como somos medíocres. Como, Maurício, se você não vigiar, você está dentro do sistema. Sistema religioso que quer as cadeiras, quer o altar, quer aquilo, é o pastor, é o homem de Deus. Eu sou mais miserável, gente. Esse é o erro mais comum. Mas qual a verdade do Evangelho? Jesus disse, ensinando-os a guardar. Discipulado não é transferência de informação. Vou repetir aqui, olhando aqui. Discipulado não é transferência de informação. Discipulado é transferência de vida. Uma hora a gente entende isso. Uma hora a gente entende. Abraão gosta de falar muito o versículo da criança, né, que a gente abordou junto num dos cultos. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não ensina a criança o caminho. Ensinar o caminho é bom? Massa, é glorioso. Você está ensinando a palavra, mas você tem que ser exemplo. Você que tem que ser a vida que inspira outras pessoas. Jesus diz, seja sal e seja luz. Você não é luz, você é um espelho que reflete a luz do seu Senhor. Meu Deus, isso é lindo, cara. Cara, a pergunta que fica, se o mundo só conhecesse a Bíblia através do seu comportamento no trânsito, se o mundo só conhecesse a Bíblia através do seu comportamento na empresa onde você trabalha, se o mundo só conhecesse a Bíblia no seu comportamento quando você senta num barzinho com os amigos, se o mundo só conhecesse a Bíblia quando você está jogando uma bola na praia, um vôlei, alguma coisa, que tipo de Deus eles conheceriam? O mundo não vai ler a Bíblia, mas ele está olhando para você, para o seu comportamento. Qual o recado de Deus que você está dando para o mundo no seu comportamento? Gente, ser os pés de Cristo significa que onde pisemos, os valores de Cristo devem se manifestar. Onde a gente pisa, os valores de Cristo devem se manifestar. Oh, meu Deus! Bem-aventurados os mansos,
Bem-aventurados os pitocos, né? Que são os pobres de espírito. Bem-aventurados são vocês quando te perseguirem. São vocês quando te provocarem. Toda manhã ali, Abraão. São vocês quando disserem que não gostam de vocês. Porque é aí que você vai provar se você vai continuar manso. Se você vai continuar humilde. Se o que eles vão ver em você continua sendo o reflexo de Cristo. Onde você pisa, você é o reflexo de Deus nessa terra. Eu falei que a gente ia sair daqui triste com a gente mesmo. Olha o que fala Tiago 1:22. Sejam praticantes. Cara, eu sou muito ruim. Isaac, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Esses versículos não podem sair só da minha boca, não. Eles precisam morar de uma maneira no nosso coração, mas de uma maneira, meu amor, que grite toda manhã. Cara, para de falar só a palavra que sabe versículo. É Jesus dizendo, sejam praticantes, senão você é um mentiroso e está mentindo para você mesmo, ou seja, até a sua identidade você perdeu. A gente não engana a Deus. A gente consegue até enganar uns irmãos ou outro, mas você engana-se a si mesmo e a Deus não engana. Cara, João 13:17. De novo, Abraão. Vou parar aqui um pouquinho para beber água, vou ter esse carro de som fácil. Quinta vez. Vamos lá. Não precisa descer fogo do céu, não. Desce chuva. João 13:17 vai dizer assim: agora que vocês sabem essas coisas, vocês estão entendendo as coisas que eu estou pregando aqui? Agora que vocês sabem essas coisas, eita glória, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês sabem, felizes serão só se praticarem. Jesus vincula a felicidade à obediência, não à teoria. Tanto teólogo discutindo bonito, e tanto pastor falando bonito. Quero ver na prática. Nós temos que ser o Jesusinho. Chamaram a gente de cristãos, a gente banalizou isso. Cristão é uma palavra linda e bíblica. Paulo fala, cristãos, pequenos cristos, cópias de Cristo, como o Isaac gosta de falar. Temos que ser cópias de Cristo nessa terra, porque o mesmo Espírito poderoso de Deus que estava dentro de Jesus está aí dentro de nós. A gente precisa disso, velho. Eu acho que a gente é a única igreja, pelo menos que eu vejo, que chama para o culto, mandando versículo de renúncia, né? As outras prometem um bocado de coisa, gente. Gente, eu sei muito de Bíblia. De acordo com isso aqui, não vale nada. É brincadeira? Não vale nada. Se você não é praticante, eu não sei nada de Bíblia, mas todas as minhas condutas espelham Jesus. Valeu. Ele está muito, muito feliz com a sua conduta aqui na terra. É brincadeira, velho. Segundo ponto. Vou ler o primeiro de novo, como Isaac me deu essa dica, que é legal. O mandamento principal, ensinar a viver e não apenas a saber. Já que só são 3, olha o segundo, a estratégia. Investir até que ele venha. Mudei um pouquinho do discipulado, mas mantive as 3. Investir até que ele venha. E a mesma palavra do discipulado. Lucas 19:11-15. Você de casa, se segure aí que sua cadeira vai quebrar. Lucas 19:11-15. Rapaz, esse texto aqui, vocês deviam ler em casa de novo, de novo, de novo. Porque esse texto nos alegra de uma forma, nos lembra o Todo-Poderoso que está conosco o tempo inteiro. Olha aqui, Lucas 19:11-15. Né? Que é aquela parábola tão conhecida das minas, né? Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola. Agora olhe bem.
Por que ele contou essa parábola? Visto estar perto de Jerusalém, olha aqui, Jesus contou uma parábola porque parecia que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente para esses caras aí. Por isso Jesus disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Quem é esse cara? Amém. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociem até que eu volte. Se lembra que isso aqui não é a dos talentos. Chamou 10, confiou 10 minas, um para cada um. Ou seja, não tem ninguém que não tenha recebido algo do Senhor nessa terra. Negociem até que eu volte, mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos, a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. Olha que coisa interessante. Não preciso contar, porque aqui foi o resumo. Aí depois ele vai dizer o que aconteceu com cada um. Você sabe que um multiplicou sua mina, você sabe que o outro multiplicou um pouco menos do que o primeiro, mas multiplicou bastante, que foi por 5. E o outro pegou e enrolou no pano a mina, não fez nada com a mina, né? Foi preguiçoso, ou seja, sabia muito e fazia pouco. E interessante aqui, que eu percebi nesse momento que eu lia, é que mandou uma embaixada. Embaixador é um representante de algum lugar. Isso aqui não era embaixador de Jesus de jeito nenhum. Era uma embaixada dos anticristos. E vamos lá, gente. Só um ponto rápido. Aqui, antes de eu falar isso aqui. Sabe o que é? Esse final aqui, ó. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro. Olhe bem. Chamou cada um de nós aqui. Jesus vai voltar, vai chamar cada um aqui pelo nome e vai perguntar o que você ganhou em seus negócios. Aí não está dizendo isso, não te assusta, né? Porque assim, vai acontecer. Jesus vai perguntar a cada um de nós, e aí? O que foi que você fez com o que eu te dei? O que foi que você fez? Ah, eu só sabia falar. O que foi que você fez com sua fala? Porque o Senhor não disse, eu quero dizer o que ele não disse nessa parábola. Fala assim, esconda-se até eu voltar. Cuide de suas vidas até eu voltar. Ei, leve sua vida como você gosta de viver, não faça mal a ninguém. Isso é suficiente quando eu voltar. Ele falou, negociem. No grego original, que não vai adiantar nada, mas eu fui procurar, então eu vou tirar onda aqui de teólogo. Está escrito, pragmateu ao mal. Pragmateu ao mal. Bom, a ideia é de ocupação, Dena, de investimento. Tanto que em algumas versões da Bíblia, está dizendo, invistam dinheiro. Não tem um negocinho, invistam. Veja quanto multiplicou. Então, assim, a ideia é exatamente, a frase de Jesus sairia assim, ó, chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e lhes disse, ocupem-se, invistam até que eu volte. O pessoal que ouviu Jesus falando isso, entendeu exatamente assim, ocupem-se com o que eu te dei até que eu volte. Eu vou ler o versículo 11 novamente. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ou seja, o que ele está dizendo é, eu ainda não voltei. Não é para ficar parado enquanto eu não voltar. O povo está tão preocupado, Bena, inferno, você vai queimar para sempre. O povo está tão preocupado, mas e essas guerras todas que estão aí? E isso aí? E Jesus está dizendo assim, por quê? Olha, Jesus está voltando. Cara, ocupem-se, cuide daquilo que ele te deu para investir. Em outras palavras, cuide do reino de Deus, coloque o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e ele cuida de todas as outras coisas. Sabe o que mais me assusta aqui, para dizer diferente? Com certeza, vocês da internet ou a gente daqui, vamos sair daqui e a gente vai perceber que a gente não está bem com o chamado de Jesus.
e vai continuar a mesma coisa sem levar essa palavra para fazer vida em nossas vidas. Se eu estiver pregando numa igreja, aqui é mais difícil dizer isso, mas eu preciso dizer. Se eu estiver pregando numa igreja, meu irmão, de 1000 pessoas, umas 5, é pegar e vai. Eu estou querendo chocar, mas a verdade é essa. A gente vê uma palavra que a gente olha e diz, meu Deus, como eu sou um fracasso. E a pergunta é, o que eu farei com isso? Continuarei o mesmo servo inútil, Maurício? Ou eu vou pegar isso aqui e vou dizer, peraí, eu preciso ser mais pés de Jesus nessa terra. A gente continua na nossa vida, vendo nossos vídeos, compartilhando arquivos na internet, dizendo que somos de Deus, porque a gente diz Deus te abençoe, porque bota a imagem bonita, mas muito longe de sermos os pés de Jesus nessa terra. Porque a verdade é que a gente não foi transformado, gente. A gente precisa manifestar o reino de Deus nessa terra. Senão Jesus Cristo não diria, ou senão ele é mentiroso, foi o que ele disse, que tudo, que todas as coisas, que a natureza geme, aguardando a manifestação de Deus. É isso que diz? Peraí, diga aí, Abraão. Aguardando a manifestação? Pronto. A natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Aqui tem filho de Deus que vai começar a se manifestar ou não? Amém, sim. Rapaz, em ambiente de trabalho não existe negócio de sagrado e secular, não. Não existe, não. Onde bota a planta do pé é para abençoar. Muitos, por não entenderem o reino e por causa desse movimento gospel, levam uma carteira de crente debaixo do braço, gente. Aqui não é, esse é, não. Seu trabalho não é apenas sustento. É um campo de negociação do reino. E não entenda negociação que você está se negociando a sua fé, não. Negociação é um tempo de ocupação sua dos seus talentos, para investir os seus talentos. Seja um multiplicador de tudo que Deus colocou na sua vida. Aí, gente, tem um negócio aqui que eu fiquei hoje pensando. O servo que enterrou a sua... Enterrou não, né? Ele embrulhou, né? Ele enterrou o talento, né? Ele embrulhou a mina, não foi? Falou que ele teve medo do Senhor. Olha a frase que eu anotei aqui. Quem não serve com o que tem, geralmente é porque não conhece o caráter da bondade de Deus que serve. Quem não serve esse Deus com aquilo que não tem, com aquilo que Deus já te deu, é porque não conheceu o caráter da bondade de Deus. E aí tem medo. Tem medo. Você tem uma voz? Use. Você é bom de cozinha? Use. O que é que você sabe fazer? Use. Deus colocou para você usar em Deus. Olha aqui, cara, Colossenses 3, 23 a 24. Eu vim muito embasado. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Tudo que a gente fizer, se fizermos para o Senhor, é a Cristo que estamos servindo. Não precisamos mais de aplausos e batidinha nas costas de homem, porque Jesus está dizendo, é a mim que vocês estão servindo. Cristo é real em sua vida, Cristo é Deus em sua vida, então Deus está se agradando do seu serviço. Não tem trabalho pequeno não, Bena, não existe semente pequena no reino de Deus. Não existe, gente. Olha o que fala 1 Coríntios 15, 58. Portanto, sejam firmes e inabaláveis. Entreguem-se com dedicação à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Em alguma versão, não é em vão. Meu Deus, cara. E aí, Isaac, dá para descansar ou não nos problemas financeiros depois de ler um negócio desse?
O trabalho para o Senhor não é em vão, não é inútil. Ele é galardoador, ele é abençoador, ele gosta de dar recompensas àqueles que o buscam. Finalmente o 3. O primeiro, eu ia perguntar se vocês lembram para ver se estão atentos, mas nem eu lembro. Então olha aqui, o primeiro, ensinar a viver e não apenas a saber. O segundo, a estratégia, investir até que ele venha. E finalmente o terceiro, a postura. Esse aqui é o que eu mais gosto, e é o que todo mundo se levantou, se ficou empolgado no discipulado, que foi embaixadores em solo estrangeiro. Quem aqui nasceu no céu? Ei, cara, a gente está emprestado na terra, nossa pátria é o céu. A gente que recebeu Jesus, já estamos no jardim. Na quarta dimensão, a gente está com Deus, cara. Ele diz, estamos assentados com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Não diz isso, Jô? Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Sendo embaixadores de Cristo. Mas não é Maurício que está dizendo, não, é a Bíblia. Vamos lá para 2 Coríntios 5, 18 a 21. Eu trouxe os mesmos versículos. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Rapaz, Deus, Ele é tão lindo, que Ele dá a oportunidade de um discipulado tão poderoso se tornar ainda mais poderoso numa palavra. Ai, cara, a gente vai mudar esse mundo. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Meu Deus, cara. Por favor, fiquem no espírito para entender essas coisas, porque eu não aguento nem ler isso aqui. E aí dá vontade de já ser arrebatado. Olha aqui, gente. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Com quem está o ministério da reconciliação? Diga, comigo! Vocês percebem isso? Ele veio e nos reconciliou com o Pai. Aí ele subiu e disse, agora está com você, Isaac. Então vá e reconcilie as outras pessoas. Com quem? Com o Pai. Por que a gente parou a obra? Jesus Cristo estava aqui, era o único cara. Me desculpe chamar de cara, estou falando de uma maneira íntima. Jesus Cristo era uma única pessoa, o único cara aqui com o Espírito Santo. O ministério da reconciliação estava nele. Agora nós somos milhões e a gente não vai sair reconciliando as pessoas? Então a gente é um zero. A gente não é praticante, a gente é só letrado. Mas vamos lá, a saber, olha que coisa, olha aqui, seu Bino, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, porque estava tudo em Cristo, e nos confiando a palavra, nos confiando, está dando para a gente, viu? Nos confiando. Se eu confio R$100 para Abraão, significa que eu dei os R$100 para Abraão e estou confiando o dinheiro a ele. Olha aqui, ó. Aquele que não conheceu o pecado, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. A gente é que tem que ser usado. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é para pirar o cabeção. Como eu falei para Isaac, nossa mente tem que viajar dimensões, gente. Quando você entende um negócio desse, acabou o evangelho raso, acabou esse leitinho, essa aguinha. Cara, ele está dizendo, o Deus que estava em Cristo, esse mesmo Deus agora está dentro de mim, está dentro de você. Agora, o que ele confiou a Cristo, ele confia a nós. E o que a gente faz? Eu fui no culto, voltei para casa. Fui no culto, voltei para casa. Eu sou crente. Eu tenho a Bíblia, eu medito, eu faço isso. Tá bom, cara? Agora me diga, as suas ações no dia a dia refletem a luz de Jesus Cristo? Não, cara, Cara, o embaixador, primeiro,
não fala em seu próprio nome. Mena, essa história de eu acho que cristão deve se meter nesse tipo de coisa, cristão tem que mudar essa situação política, cristão tem que fazer isso. Espera aí, você está falando por si mesmo ou você está sendo porta-voz de Cristo? Porque se você não estiver sendo porta-voz de Cristo, me perdoe, você não tem Deus dentro de você. Você não está falando em nome de Deus, porque Ele é o rei, você é só o representante dele, você é embaixador. Cara, vocês entendem isso, gente? Olha aqui, o embaixador não fala em seu próprio nome. Ele não se ofende quando o atacam, porque ele sabe que representa um reino maior. Jesus não se ofendia quando atacava ele. E olha que Jesus foi cuspido mesmo. Foi judiado, foi chicoteado. Ele não se ofendia. Você o dizes. Você não sabe que só eu tenho poder para te tirar da morte? Ô, Pilatinho, Pilatinho. Você não teria poder nenhum se não fosse dado por meu pai. Ele não se ofende com nada, gente. Nossa função principal até a volta de Cristo é a reconciliação. Onde você for, você tem que ser ministro da reconciliação. Sabe por que a gente não entende isso? Sabe por que se me fala de você é um ministro da reconciliação? Não entendi, pastor. Eu também não entendia. Aí a gente pergunta para ter a revelação de Deus através da palavra dele. O que é ministro de reconciliação? Cara, se Jesus veio, o texto está dizendo isso, para reconciliar o ser humano com o Pai, a gente está aqui nessa terra, mas a gente só quer julgar. Você bêbado não se mete, não, eu sou crente. Ah, você é assim passando sem camisa, olha lá, vendedor de drogas, eu sou crente. Você não pode se meter com essas pessoas. Jesus Cristo não fez isso, não. Ele entrava na casa de prostitutas, ele entrava na casa de publicanos, ele entrava na casa de ladrões e ele ia reconciliar esses com Cristo, a ponto, com Deus, a ponto dele dizer, cara, as prostitutas, as meretrizes, entrarão no reino de Deus antes de vocês, religiosos. Agora me diga se eu estou errado. Se ele estivesse aqui, ele ia dizer, todos esses aí entrarão no reino de Deus antes de vocês, evangélicos. Estou errado? Não. Evangélico não vai levar ninguém para o céu. Católico não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar a gente é sermos embaixadores de Jesus Cristo. É sermos pequenos cristos aqui nessa terra, sem placa, sem emblema, apenas o mundo lendo Jesus dentro de você. Glória a Deus, aleluia. Sabe qual é o desafio? Estamos construindo pontes para que as pessoas cheguem a Deus ou construindo muros com o nosso legalismo e falta de amor. A gente está construindo pontes que levam as pessoas a Deus ou estamos construindo muros com o nosso legalismo e falta de amor? Me desculpe, mas quando eu ouço isso, eu vejo que em mim há um bocado de muro que precisa ser derrubado. Que Jesus Cristo venha com a escopeta, com a marreta de Jô ali, ó, e quebre os muros todos que estiver separando as pessoas de chegarem até Cristo por minha vida. O embaixador não impõe sua cultura à força, como eu disse. Ele vai representar os interesses do rei em solo estrangeiro. Eu dei um exemplo, não foi? Se você é embaixador do Brasil nos Estados Unidos, você sai impondo a cultura brasileira nos Estados Unidos? Se tem a embaixada americana no Brasil, ela vai conseguir imputar as características americanas no Brasil? Não. Mas se você for lá, Jô, se você for americano e entrar nessa embaixada, eles vão representar a embaixada dos Estados Unidos e vão te proteger. Nós somos de Deus, nós somos enviados de Deus. A embaixada de Deus está nessa terra. A gente não sai enfiando de qualquer maneira os valores de Deus, não. Mas a gente está aqui para quem chegar e onde a gente chegar, as pessoas verem em nós um representante do Pai que vai levar eles a se reconciliar com os céus. É muito forte isso aqui, cara. Quando a gente sair daqui hoje, e vocês da internet, digam assim mesmo, acordar toda manhã e quando for dormir, diga assim, ó,
Eu sou embaixador de Deus nessa terra. Não se sinta, não. Saiba que você é. E ponto. Ou seja, quem paga seu salário, nem preciso dizer, né, velho? Meu Deus, cara. Mas a gente tem se comportado como embaixador de Cristo, ou a gente tem defendido só o nosso ego, só a nossa opinião. Isso aqui, eu creio que quando a gente começou o discipulado, hein, Abraão? Todos nós, né? Ou muitos de nós, a gente começou só defendendo nossa opinião e nosso ego. E depois de uns 20 discipulados que a gente teve, a gente tem aprendido a dizer assim, eu estava errado, Abraão estava certo. E a gente saber que o que vale é o que Deus fala e não o que o ego fala. Isso é maravilhoso, gente. Por isso eu digo, para a gente não enganar a si mesmo, que são os não praticantes, comece hoje a ser mais sincero com você mesmo. Depois você aplica no próximo. Tire primeiro a travona do teu olho aí, para tirar o cisquinho do próximo. Ei, no olho do cristão, sempre tem uma trave grande. Eu não sei se vocês entenderam, não. No olho do religioso, o cisco é pequenininho. Mas todo cristão sabe que a gente tem a trave grande, que a gente precisa remover todo dia. E o cisco é no olho do irmão da rua mesmo. Sabe por quê? Porque no conhecimento que a gente tem, o cisco é do tamanho de um tronco. A gente é muito mais responsável pelos nossos atos do que a pessoa que não sabe nada. Eu não sei se vocês estão entendendo. Quando tem um defeito em minha vida, é tronco grande, porque não deveria, porque eu conheço a palavra. E Deus está dizendo, já que você conhece, pratique, Maurício. Aí o miserável pratica, cai toda hora. É por isso que Paulo dizia assim, é por isso que eu me esmurro. Eu fico para eu não cair naquilo que prego. Mas como que eu prego a palavra de Deus, como é que eu não vou cair? A palavra de Deus é muito maior do que eu, né? Gente, eu só quero lembrar aqui, ainda bem que eu li isso aqui agora, porque isso eu anotei antes de vir. Eu quero lembrar aqui que o nosso time é o que perde aos olhos do mundo. O time que você escolheu é o que sempre vai perder para os olhos do mundo. Eu só quero lembrar aqui que o nosso time é aquele que dá a outra face e que anda a outra milha. Eu só quero lembrar aqui que somos do time que renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e por isso é embaixador de Jesus. Só são embaixadores de Jesus aqueles que tomam a sua cruz e renunciam a si mesmo. Senão não são embaixadores de Jesus. Porque Jesus veio na terra, ele criou todo o universo. Ele é o Rei dos Reis. Aí eu pergunto, ele renunciou ou não a si mesmo? Para se tornar um cocôzinho perante a grandiosidade dele no céu. Meu Deus, cara. Se você não faz isso, você não entendeu a missão. Você não é um representante de Cristo nessa terra. O Deus que estava em Cristo não está em você. Não se engane. Se você não é do time perdedor, se você não anda mais uma milha, se você não oferece a outra face, se você não renuncia a si mesmo e toma a sua cruz, você não é representante de Cristo. Você embrulha a sua mina. É simples assim, cara. Ele só habita em pessoas que renunciam à sua vontade. Na verdade, é o Espírito dele que faz a gente ser capaz disso. Os versículos de apoio aqui. Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. 1 Pedro 2,12. Vivam entre os pagãos. Eu vou ler de novo porque o grupo evangélico não entende, não. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Ele não está falando da igreja, não, Isaac.
Eles vivem com... Para quem não entende, cara, pagão é que cultua Iemanjá. Pagão não é ateu, não. Ele tem outros deuses, é que cultua Iemanjá. Pagão é o que tem Buda. Pagão é o muçulmano. Pagão é quem não é cristão. Ele está dizendo, é o pessoal da rua, tudo isso aí é junto. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Para quê? Observem as boas obras de vocês e glorifiquem a Deus no dia da sua vida. Os pagãos só glorificarão a Deus se virem Deus em sua vida. E não pessoas que destroem, que apontam o dedo, que julgam tudo. Porque uma vez fomos ignorantes. Não é porque a gente tem o espírito que a gente vai se tornar soberbo. Sabe? Tem uma parábola, né, que a gente conhece das 10 virgens, né? Que eu estou finalizando. Mas eu queria, porque queria falar nisso, encaixei de qualquer maneira. Não, brincadeira. Mas eu queria fazer uma associação. A lâmpada tem que estar acesa. Você sabe que as lâmpadas das 10 estavam acesas até faltar o azeite, né, da metade delas. A lâmpada tem que estar acesa. E eu pergunto, o seu chamado está aceso? Vocês pensam aí. Presta atenção nisso aqui, gente. O azeite, sabe o que é o azeite da lâmpada? É o nosso chamado em ação. O nosso chamado em ação. A gente está fazendo coisas. A gente está sendo Jesus Cristo. A gente está ganhando intimidade com Jesus Cristo. Esse azeite vai crescendo, cara. A unção vai crescendo. À medida que você é Jesus Cristo nessa terra. É Cristo, né? Jesus Cristo, não. Jesus é o nome. Cristo é o nosso chamado. Cara, você não está entendendo, gente. O azeite foi o que acabou nas imprudentes, gente. Sabe por quê? Deixaram tudo para a última hora. O que vai ter de gente aí, Isaac, que não está nem aí, né? Que está só curtindo o mar, está só curtindo um mudão bom, está só não querendo saber de nada, e de última hora vai procurar. Não se consegue azeite, que é intimidade, é serviço, como eu falei. Não se consegue azeite emprestado na última hora. Ou a gente desenvolveu nossos talentos e obedeceu a Cristo durante a vida, ou não haverá tempo no momento de retorno. E aí haverá choro e ranger de dentes. Gente, uma coisa interessante é que nessa parábola aí o noivo quer ser reconhecido, né? E Jesus diz às insensatas, vocês percebem que as insensatas é 50% das virgens? Sabe o que é as virgens? Ele não falou pessoas de fora, não. Ele está falando pessoas que frequentam o culto. As pessoas que sabem a palavra, que conhecem a palavra. São pessoas que vêm sempre, que dizimam, que ele chamou de virgens todas. Todas. E só 50%, não se enganem. Se não tiver azeite, não sobe. É preocupante demais. E Jesus vai dizer a essas, não as conheço. Isso sabe o que me ensina? Que o conhecimento bíblico nos faz saber sobre ele. Mas ser os pés de Cristo nos fazem ser reconhecidos por ele. Meu Deus, cara, você não está entendendo. Você quer saber de Jesus? Ou você quer ser reconhecido por Jesus? Sabe o que aprendemos aqui, gente? O azeite das virgens prudentes não foi comprado em um momento de pânico. Foi acumulado gota a gota em dias comuns, cara, de fidelidade. Em dias que você voltou e deu um picolé para alguém que precisava. Num dia que você olhou ali, alguém que caiu, e você foi lá e catou um lixo ali. Num dia que você pegou um carrinho de supermercado que estava atrapalhando uma vaga do carro estacionário, você, peraí, eu tiro ele aqui e boto aqui, ó. O azeite está sendo acumulado, cara. Ou você só vai fazer quando está visto? Pode não, gente. Jesus subiu aos céus, mas deixou o seu corpo aqui.
Bora ficar de pé para fingir que está acabando aqui rapidinho. Jesus, presta atenção nessa palavra, não saiam do foco não, porque eu estou aqui me movimentando todo para puxar a atenção de vocês de uma maneira monstra aqui hoje. Jesus subiu aos céus, mas deixou seu corpo aqui, deixou sua igreja aqui, deixou seus pés aqui, como Abraão falou. Ele não tem outros pés na terra senão os nossos. Ele escolheu isso. O soberano escolheu que os anjos não pregassem a palavra, nem vivessem a palavra aqui. Mas nós, cara, sabe qual o chamado? Sabe qual é o nosso chamado? Eu vou dizer qual não é o nosso chamado. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, levanta a mão, diz que recebeu Jesus. Representa nada, cara. Não, é um momento bacana, mas não garante nada para você. Eu vou dizer qual é o chamado. Esse não é o chamado. Esse é o chamado religioso. O chamado é esse que eu vou dizer. É essa pergunta do Senhor. O que você tem feito com a mina? Eu vou mudar a palavra mina, tá? O que você tem feito com a vida que eu te dei? Esse é o chamado. O chamado não é vir aqui na frente. Vou fazer o chamado agora, não. Vou fazer o chamado. Pronto, eu vou fazer o chamado aqui hoje. O que você tem feito com a vida que eu te dei? Você pode dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Será que a gente pode dizer isso? Porque se a gente não puder dizer isso, nós não somos embaixadores de Cristo. Eu vou terminar o culto. Peça ao Espírito Santo, gente. A oração é essa aqui. Peça ao Espírito Santo hoje para tirar a igreja da passividade. Sim, a igreja. A oração do Pai Nosso é uma oração, né, comunitária. Peça ao Espírito Santo para tirar você da passividade. Que cada um de nós sejamos fiéis ao chamado de Jesus. Que cada um de nós saiamos daqui entendendo que o culto termina no altar, mas o serviço começa na calçada da rua. O culto termina aqui. Alô? O culto termina aqui, mas o chamado começa na calçada quando você sair. Que cada um de nós saiamos daqui entendendo isso, gente. Reflita nisso que eu vou te falar agora. Reflita nisso, por favor. O mundo não precisa de mais pessoas que sabem explicar a Bíblia, mas de mais pessoas que se pareçam com o autor delas. Amém. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Glória a Deus. Ora aqui, Isaac, pela gente. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Lembrando que domingo temos a ceia do Senhor. Culto rápido com a ceia maravilhosa. Vou botar isso porque aí fica para cortar depois. Glória a Deus. É verdade que todos nós ouvimos a voz de Deus aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Maurício, usando a sua vida com essa intrepidez, com essa clareza que o Evangelho exige de todos nós que ministramos a palavra. E o meu pedido aqui é que todos nós que viemos aqui trazido pelo Espírito Santo de Deus, coloque essa palavra na centralidade do nosso ser, permitindo que ela possa germinar e dar os frutos. É isso. Isaías disse no capítulo 55, versículo 11, que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não torna vazia, que ela faz tudo aquilo para que ela foi enviada. E eu tenho certeza que Deus, Ele nos deu aqui um peteleco santo aqui nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida do meu primo Alexandre, a sua esposa, que está aqui nessa noite conosco.
esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que Deus continue abençoando sempre a sua vida e a sua casa também. Amém? Senhor, as nossas palavras aqui, Pai, nesta noite são palavras de gratidão, Senhor. Pai, porque o Senhor ainda fala, meu Deus, em nosso meio, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra linda, Senhor, trazida, meu Deus, pela vida do teu instrumento aqui nesta noite, Senhor. Pai, o meu pedido é aquele que corriqueiramente eu faço, Senhor. Pai, que o pastor Maurício, que ministrou essa palavra, não se sinta, meu Deus, como um cozinheiro, Pai, que prepara um alimento para um povo que não tem apetite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, santa, meu Deus, ela seja, Senhor, ela vire vida em nossas vidas, Senhor. Que nenhum de nós, Pai, que viemos aqui trazido pelo Teu Espírito, Senhor, possa ser um ouvinte esquecido, meu Deus. Mas que esta palavra, Senhor, possa produzir uma revolução no nosso ser, Senhor. Que cada um de nós, Senhor, saia daqui para iniciar o nosso dia amanhã, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que este amor, Pai, possa nos constranger, Senhor, e possa nos levar a mudar de atitude, Senhor. Que todos nós, Pai, possa sair daqui com o desejo, com a vontade, meu Deus, com a decisão de se tornar, meu Pai, melhor todos os dias na Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, a Tua palavra nos mostrou as nossas imperfeições. A Tua palavra, meu Pai, expôs as nossas vísceras aqui nesta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Mas nós saímos daqui, meu Pai, com a certeza que o Teu amor, Senhor, foi o Teu amor que nos corrigiu, Senhor. Foi o Teu amor que nos confrontou, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que aquele que ouve a Tua palavra, meu Deus, e a pratica, é como um homem prudente, Senhor, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela ouviu a Tua palavra e praticou, Senhor. Mas quem ouve esta palavra, quem ouve tudo que foi dito aqui, meu Pai, e não a pratica, é como o homem que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram o vento, deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, Senhor. Pai, nos torna esse servo, essa serva prudente, Senhor, que analisa os impactos das suas decisões, para que a nossa casa não venha cair, Pai. É o que nós te pedimos aqui nesta noite, Senhor. Como o Senhor nos deu um dia, nos deu uma noite, um sono reparador, e que esta palavra, Senhor, esta palavra continue viva e eficaz na vida de cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu sei que aqui não tem isso, mas saibam sempre, gente, que vocês nunca vão ter um pastor aqui, um pregador aqui, seja eu, Abraão, Isaac ou qualquer outro aqui, que quando entregue uma palavra dessa de Deus, como boca de Deus, a gente não está nunca com o dedo apontado. Na verdade, essa palavra está vindo, o dedo está apontado para a gente mesmo. E é lindo quando Deus age assim nas nossas vidas. Continuem orando pelo templo. Hoje a gente teve que gastar um bom dinheiro porque o CNPJ da igreja ia vencer, porque são 4 anos, né? E para renovar é um tirombaço. Mas aí eu fui em Valência, passei a manhã toda lá fazendo esses atos burocráticos que a gente não imagina. Mas a gente sabe que Deus está no comando
de tudo. Enquanto a gente está nessa terra, a gente tem que ter, né, o CNPJ, a gente tem que ter o nome da igreja, a gente tem que ter, mas saibamos que é esse Deus, esse Pai, que habita dentro de nós e está tudo garantido se a gente estiver andando com os pés de Cristo. Levante as mãos, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo recaiam na vida de todos hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Agora vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus!